Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao CPP Cursos para a Polícia. Ok, meu nome é Márcio e nós vamos estar tratando de algumas legislações muito importantes para a sua prova aí, você candidato que quer ingressar nas polícias aí de São Paulo e de todo o Brasil. Nós vamos falar especificamente hoje uma lei importante de 2011, ok? Uma lei então bastante recente para você estudar, que trata do acesso à informação, da Lei de Acesso à Informação, a que tem sido costumeiramente chamado no meio jurídico de LAI, tudo bem? Lei de Acesso à Informação. A LAI é a Lei 12.527, que é de 18 de novembro de 2011, mas que acabou entrando realmente em vigor no nosso país no ano de 2012. Gente, muito importante, antes de adentrarmos diretamente na lei, é entender o contexto dessa lei, que ela foi editada e o porquê que ela foi editada. A bem da verdade, com a aprovação da LAI, o Brasil garantiu ao cidadão o acesso amplo a qualquer documento ou informação produzidos ou custodiados pelo Estado, que não tenham caráter pessoal e, olha, importante, que não estejam protegidos pelo sigilo. Então, ó, a LAI, já começa a gravar isso que é importante, hein? A LAI garante a qualquer cidadão o acesso a documentos que não sejam de caráter pessoal e que não sejam protegidos por sigilo. Ainda nesta introdução, você tem que já partir do princípio que o direito de acesso à informação, gente, é um direito humano fundamental e está vinculado à noção de democracia de um país. Em um sentido amplo, podemos dizer assim, o direito à informação está mais comumente associado ao direito que toda pessoa tem de pedir e receber informações que estão sobre a guarda, seja de órgãos ou entidades públicas, tá ok? Importante, a informação sobre guarda do Estado é, via de regra, pública, devendo o acesso a ela ser restringido apenas em casos específicos. Isso significa, para você ter uma ideia, que a informação produzida, guardada, organizada ou gerenciada pelo Estado, em nome da sociedade, ela é um bem público. Já foi perguntado em provas anteriores aí o que significava a informação que estava guardada aí pelo Estado. E a resposta correta é que ela é um bem público. Fica tranquilo, nós vamos matar todas essas questões aqui em nossas aulas, inclusive no final do curso, nós vamos resolver alguns testes de provas anteriores, tá ok? Seguindo ainda nessa leve introdução sobre o direito à informação, o direito de acesso à informação, gente, impõe ao Estado, aos governos, dois principais deveres, ok? Já caiu, inclusive, em pergunta aí, dissertativa do CESP, para a prova da ANP, da Agência Nacional do Petróleo. O primeiro dever é que existe o dever do Estado de receber aí do cidadão pedidos de informação e respondê-los, disponibilizando os dados requisitados e permitindo também que o interessado tenha o quê? Acesso aos documentos originais ou receba as cópias solicitadas. E tem um segundo dever muito importante, que é um dever o quê? De divulgar as informações de interesse público de forma proativa e rotineira. Cuidado com esse termo, de forma proativa e rotineira, ok? Independentemente de solicitações específicas. Opa, começa então a entrar no espírito da lei. De acordo com a lei agora, o Estado começa a ordenar que ele, Estado, por meio de seus órgãos, de suas entidades, comece a divulgar informações de forma proativa, independentemente de requisição aí do cidadão. Ou seja, o Estado deve ser ao mesmo tempo responsivo, ou seja, responsável às demandas de acesso à informação e proativo no desenvolvimento de mecanismos e políticas de acesso à informação, ok? A doutrina já está começando a falar alguma coisa sobre as leis de informação, não só no Brasil e no mundo. E as provas não têm mais se atido somente à letra da lei. Então a gente precisa ter um pouquinho de conteúdo teórico e doutrinário para responder provas aí, as perguntas de prova e não ser surpreendido pelo examinador, ok? Então a primeira coisa que você deve gravar dentro de doutrina é quais são os ganhos efetivos que a pessoa tem em face da participação ativa da sociedade nas ações governamentais que dizem respeito ao acesso à informação. Nós podemos dizer que há, eventualmente, uma prevenção da corrupção, há um respeito aos direitos fundamentais, há o fortalecimento da democracia,
a melhoria da gestão pública e a melhoria do processo decisório. Então, doutrinariamente, há 5 ganhos que você precisa entender e levar para a sua prova em face agora da participação da sociedade nas informações que o Estado tem a disponibilizar. Prevenção da corrupção, respeito aos direitos fundamentais, fortalecimento da democracia, a melhoria da gestão pública e, por fim, a melhoria do processo decisório. Tudo bem? Maravilha. Gente, a Lei de Acesso à Informação, ela tem todo um contexto no cenário internacional. A bem da verdade, o acesso à informação é reconhecido como um direito humano fundamental por importantes organismos de comunidades internacionais. Desde a sua origem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Organizações Unidas, lá em 1948, já previa algo muito importante em relação ao acesso da informação. E você precisa saber para sua prova o quê? O artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz o quê, em linhas gerais? Diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Até aí, tranquilo para sua prova. Só que esse direito, gente, inclui, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de procurar, receber e divulgar informações e ideias por quaisquer meios sem limite de fronteiras. Ainda você precisa atender que, não obstante essa Declaração Universal, o próprio Brasil, reconhecendo a importância do acesso às informações, assumiu aí uma série de outros tratados internacionais pelos quais o direito à informação tem sido garantido. Então, a partir de agora, eu vou colocar um slide na tela para mostrar os 3 principais tratados internacionais que o Brasil assinou e que você precisa ter consciência do que dizem essas normas, tá bom? Acompanha comigo aí na tela, então. Como você pode notar aí na sua tela agora, o primeiro pacto importante que o Brasil assinou foi o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, que no artigo 19 reza o seguinte: toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito compreende a liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias de toda espécie, sem consideração de fronteiras, sob forma oral ou escrita, impressa ou artística, ou qualquer outro meio à sua escolha. Observe ainda que o Brasil também assinou um tratado internacional em 2000. Importante este tratado para você entender o que é a Lei de Acesso à Informação. E no item 4, a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão diz que o acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Gente, grava essa expressão para a sua prova. O acesso à informação é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados a garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite limitações excepcionais. Opa, conceito importante para a sua prova. O direito à informação não é absoluto, tá ok? Como a própria norma diz, norma inclusive que o Brasil segue por tratado internacional, este princípio admite limitações excepcionais, que devem estar previamente estabelecidas em lei para o caso de exigência de perigo real e iminente que ameace a segurança nacional e em sociedade democrática. E, por fim, o último tratado importante sobre acesso à informação, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada em 2003, e o artigo 10 e 13 tem a seguinte redação: cada Estado-parte deverá tomar as medidas necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública, procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público em geral obter informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração pública. Moçada, como você viu aí na tela então, importante a leitura desses 3 tratados internacionais, porque você começa já a entrar no clima, na esfera, já entender qual que é dessa tal de lei de acesso à informação, tá ok? Então partimos agora do princípio que não vivemos mais no estado em que as informações em poder público são ocultas à sociedade em geral. Pelo contrário, a regra agora é que a informação ela é
pública, sendo somente segurada a informação o quê? De caráter pessoal e de caráter sigiloso. Toma cuidado na sua prova. Na lei não tem nada disso do que eu vou falar agora, mas eles estão pedindo muito em prova, que é a questão da evolução do direito à informação. Como é que fica essa questão então? Então, mais uma vez eu coloco um slide na sua tela para facilitar o seu entendimento e a sua escrita. Acompanha comigo aí. Olha aí, ó, a primeira nação no mundo a desenvolver um marco legal sobre o acesso à informação, gente, foi a Suécia em 1766, tá ok? 200 anos depois, perceba, os Estados Unidos aprovaram a sua lei de liberdade de informação, conhecida como a FOIA, Freedom of Information Act, que recebeu, desde então, diferentes emendas visando a sua adequação à passagem do tempo. Gente, importante que na América Latina, a Colômbia, pasmem vocês nessa informação, e se caísse na sua prova, duvido que você acertaria em virtude dos últimos acontecimentos nos países da América Latina. Mas a Colômbia, já lá no ano de 1988, perdoe aí o slide, tá ok? É 1988, um código que franqueou o acesso a documentos do governo foi estabelecido. Então, em 1988, um código veio à tona e estabeleceu que a população, de acordo com aquele código, teria aí acesso a documentos do governo. E, por fim, no México, em 2002, é considerado uma referência, tendo previsto a instauração de sistemas rápidos de acesso a serem supervisionados por um órgão independente. Beleza, moçada? Voltamos então. Importante você saber então e ter na sua cabeça esta evolução do direito à informação no mundo, nos Estados Unidos e aqui na América Latina. Maravilha! Seguindo então, eu faço a pergunta: quais são os princípios para qualquer legislação sobre acesso à informação? Então não vamos falar somente da lei, vamos falar de qualquer lei que garanta o acesso à informação de um Estado. Quais são os princípios que devem reger uma lei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 princípios, vamos lá. Máxima divulgação, obrigação de publicar, promoção de um governo aberto, limitações das exceções, procedimentos que facilitem o acesso e moderação de custos. 6 princípios importantes que a gente vai discorrer rapidamente sobre eles, porque eles são praticamente autoexplicativos. Primeiro deles, então, o princípio da máxima divulgação. Gente, de acordo com este princípio, o direito de acesso deve abranger o maior tipo de informações e órgãos possíveis e também deve alcançar o quê? O maior número de indivíduos possível, tudo bem? Princípio tranquilinho. O outro princípio, a obrigação de publicar. De acordo com esse princípio, os órgãos públicos têm a obrigação de publicar informações de grande interesse público. Não basta apenas atender aos pedidos de informação formulado pelos interessados, ok? O outro princípio, a promoção de um governo aberto. Os órgãos públicos, gente, precisam promover ativamente a abertura do governo. As diretrizes de um governo aberto estimulam o quê? A criação de processos e procedimentos governamentais mais transparentes. A mudança de uma cultura de sigilo, pessoal, que muitas vezes está o quê? Incorporada ao setor público para uma cultura aberta, é essencial para a promoção do direito à informação. Princípio da limitação das exceções. Por este princípio, as exceções ao direito de acesso devem ser restritas e claramente definidas. Cada exceção deve estar o quê? Fundamentada em uma razão de interesse público, pois o sigilo só pode ser justificado em casos em que o acesso à informação possa resultar em danos irreversíveis à sociedade ou ao Estado. Maravilha? E por fim, o princípio de procedimentos que facilitem o acesso. O que quer dizer com isso? O nome já é bastante autoexplicativo. Os procedimentos que são estabelecidos pelo Estado para o acesso à informação devem ser simples e de fácil compreensão pelo cidadão. Aliás, começa já a ter uma compreensão da lei. A lei deve permitir que todo o acesso à informação dos indivíduos deve ser de forma muito simples. Nada de muita senha, nada de muita informação para você colocar num banco de dados, tudo bem? Tudo tem que ser de forma, de uma linguagem pessoal, aberta e de forma simplificada. Nada de linguagem muito técnica e rebuscada. Além disso, os pedidos de informação devem ser processados com rapidez,
e em uma linguagem cidadã, com a possibilidade do quê? De apresentação de recurso em caso de negativa do fornecimento da informação. Informação importante, então. Se você pede uma informação a qualquer órgão, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Fazenda, qualquer órgão, ou até entidade pública, como autarquia, fundação e assim por diante, se esse seu pedido ele for negado, há a necessidade obrigatória de que haja um recurso desta negativa quanto ao fornecimento de informação. E o último princípio, a moderação de custos. As pessoas não devem ser impedidas de fazer o quê? Pedidos de informação em razão dos custos envolvidos. Não interessa se ao Estado vai custar produzir aquela informação. Tudo bem? As pessoas, elas não podem ser impedidas de fazer os pedidos de informação baseados nos custos que serão envolvidos. As leis, aliás, sobre acesso à informação, podem até prever o pagamento de taxas para o fornecimento de informações. Por exemplo, a pessoa quer tirar xerox de documentos numa determinada seção, a lei pode até prever que ela deva pagar o custo daquela cópia, tá ok? Desde que, claro, tais preços sejam razoáveis e aplicados somente em situações previamente definidas. Moçada, com este parâmetro que nós já estamos tendo aqui no início, né, esse primeiro vídeo aqui é uma introdução à lei, daqui a pouco a gente entra na lei efetivamente, nós começamos a reparar um novo tema no Brasil, tema que pode ser o título de uma redação para você. Fala a respeito da transparência pública no Brasil. O tema ele não é novo, gente. Aliás, a Constituição da República Federativa de 1988, por exemplo, já colocou o direito de acesso à informação dentro do rol de direitos fundamentais do indivíduo. E está lá no artigo 5º. E existem 2 incisos que, baseados na Lei de Acesso à Informação, você tem que saber de cor para a sua prova. Então, o artigo 5º, inciso 14, diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o quê? O sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. E, por fim, o inciso 33 ainda do artigo 5º, dizendo que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo e geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvados, claro, aquele cujo sigilo, como já dissemos aqui, seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, a partir da promulgação da Constituição de 88, foram publicadas várias leis, decretos, portarias que trataram de questões relacionadas ao acesso à informação. Por exemplo, eu te falo, a lei do habeas data, que é a lei 9.507 de 1997, tem a lei do processo administrativo, que é a lei 9784 de 99, tem a lei de responsabilidade fiscal, importantíssima para sua prova, vamos tratar de algumas coisinhas dela, que é a lei complementar 101 de 2000, junto com a lei complementar 131 de 2009, e assim por diante, outras leis, tá ok? Então, ó, acompanha comigo um slide aí no quadro agora, que dá só um parâmetro geral da evolução de leis que tratam do acesso da informação no nosso Brasil. Acompanha aí. Olha aí, à esquerda você tem em 1988 a publicação da Constituição Federal. 2 anos após, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratou de assuntos importantes, as informações que o Estado deve prestar à sociedade. 2004, gente, o Portal da Transparência. A partir daí, o Brasil começa a tomar novos rumos sobre a publicação das informações dos órgãos e entidades públicas deste país. Em 2007, o Decreto 6170, que trouxe regras para a celebração de convênios com entidades sem fins lucrativos. Em 2009, a Lei Complementar número 131, gente, esta lei, ela veio trazer o quê? Novos prazos para a Lei de Responsabilidade Fiscal. E em 2011, nós temos a lei que nós vamos começar a estudar a partir de agora, que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Então perceba, gente, que outras iniciativas brasileiras que visam a divulgação proativa de informações públicas foram realizadas e algumas outras merecem alguns destaques. Por exemplo, as páginas de transparências públicas em 2005, que são páginas da internet por meio das quais são divulgadas o quê? Todas as despesas realizadas por órgãos e entidades da administração pública federal. Nós temos também, a partir de agora, em face da Copa do Mundo, os sites da Copa, os Jogos do Rio 2016,
O que se quer é a transparência em primeiro lugar. Iniciativas que têm por objetivo o quê? Facilitar o controle social dos recursos públicos que estão sendo investidos nesses grandes eventos esportivos que serão feitos no país. E nós temos ainda um outro exemplo, que é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, também conhecido, e pode cair na sua prova a sigla, o SINCOV, tudo bem? O SICONV, Sistema de Gestão e Convênios e Contratos de Repasse. É um sistema que basicamente faz o quê? Acompanha a gestão de recursos da União que são transferidos via convênio ou contratos aí de repasse. Através desse sistema, a bem da verdade, devem ser registrados todos os passos para a realização da transferência, como a celebração, liberação de recursos e acompanhamento da execução. O acesso a essas informações é oferecido ao público, possibilitando o quê? Maior controle social de recursos públicos repassados via convênio. A grande sacada da Lei de Acesso à Informação, é a presença da sociedade em cima do governo, em cima dos órgãos e entidades. É o controle social sobre os recursos que estarão sendo utilizados, ok? Moçada, então este primeiro vídeo foi um vídeo de introdução sobre a lei. Era necessário antes você ter uma visão no aspecto internacional, jurídico, no aspecto da evolução histórica que tem sido muito cobrada nos concursos, e a partir do próximo vídeo a gente começa a tratar efetivamente da Lei de Acesso a Informações, a Lei 12.527 de 2011. Bons estudos e até daqui a pouco.